Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Elias Francisco da Silva Júnior. Boa tarde, secretário, é um prazer recebê-lo aqui no Opinião. Boa tarde, Chico. Um prazer poder participar dessa bancada qualificada. Obrigado. Também com o doutor Roberto Mohamed e acompanhando aqui, debatendo e discutindo temas relevantes não só para a nossa cidade, mas para toda a região, com essa audiência qualificada também, que é a audiência do programa Opinião Litoral. Muito obrigado, secretário. Também conosco, com o nosso comentarista, o comentarista do programa, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior. Muito bem, Roberto, temos muito a conversar sobre essa questão envolvendo desenvolvimento social em Santos. Eu queria colocar inicialmente, secretário, uma questão que eu acho que preocupa a todos, e é um problema que, evidentemente, ele não é local, ele é um problema nacional e mundial, que é a população em situação de rua. Nós temos um cenário em Santos, que é um cenário que se observa, basta andar na rua para verificar o problema, a dimensão desse problema, de um problema social. E que exige também a participação do setor de saúde, até mesmo, em determinadas situações, do setor de segurança do município. Eu queria saber do senhor o seguinte: o que é que tem sido feito de concreto em relação a minimizar, a amenizar essa dramática questão social da população em situação de rua, secretário? Olha só, Chico, primeiro é importante a gente mencionar qual é o fundamental papel do desenvolvimento social aqui para a nossa cidade no contexto da política pública para o nosso país. A partir da Constituição de 88, a gente tem, então, a assistência social como uma política definida na nossa Constituinte, e a partir daí a gente tem o LOAS, a implementação do SUAS, trazendo a assistência social com dois principais pilares. O pilar da proteção básica, onde são trabalhadas todas as questões de forma preventiva, né, e onde o cidadão tem como direito o acesso a benefícios, programas, projetos de forma preventiva, e esse atendimento ele é feito aqui na nossa cidade, em todo o país, pelos CRAS, que são o Centro de Referência da Assistência Social. Em Santos nós temos 8 unidades e 2 núcleos que também fazem esse atendimento, que eu diria que, Chico, é a porta de entrada de um cidadão dentro dos programas da assistência social. E nós temos um outro pilar, que é o pilar da proteção especial, onde nós temos ali todas as situações de direitos violados. Então, todos os programas, projetos, ações voltados para a população que tem os direitos violados. E dentro desse pilar, nós temos as pessoas em situação de rua, que é muito importante a gente sempre destacar que não são moradores de rua, mas são pessoas que, por alguma ocasião, foram levadas a essa condição e estão nessa situação. E, portanto, quando a gente olha para a assistência social, simplificando todo esse processo e a importância que a assistência tem no nosso país, que é um país ainda muito desigual, nós temos ali a ação preventiva que é realizada pelo CRAS, todas as ações de prevenção, justamente para que a gente não chegue nessa situação que eu diria que é a situação mais gravosa, né, do indivíduo, que é quando ele chega em situação de rua e, portanto, ele tem ali todos os seus direitos violados e merece, sim, uma proteção do Estado. Aqui na nossa cidade, nós temos iniciativas muito acertadas com relação à abordagem e a todo o fluxo e serviços que são ofertados para essa população. Então, nós temos uma equipe de abordagem que faz a abordagem inicial das pessoas em situação de rua, e essa equipe ela se distribui no território, né, acompanhando, mapeando e inclusive referenciando essas pessoas que estão em situação de rua. São quantas na rua hoje em Santos? A gente tem hoje 16 pessoas que trabalham na equipe de abordagem. Tá, mas eu digo da população em situação de rua. A população em situação de rua, pelo CAD único, nós temos 1.543 pessoas que se autodeclararam como pessoas em situação de rua. E como é que é feita essa autodeclaração? Justamente pela equipe de abordagem, que ao abordar e criar esse
esse diálogo, esse vínculo com essa pessoa em situação de rua, é feito o cadastro, né? E aí são ofertados serviços. Muitas vezes a gente acaba institucionalizando essas pessoas em um dos nossos abrigos. Então a equipe de abordagem faz esse diálogo inicial, é encaminhado, a pessoa aceitando esse acolhimento, ela é encaminhada para o Centro POP, ali é feita a identificação dessa pessoa, a gente pode promover o recâmbio qualificado, que é o retorno para a sua cidade de origem, mas ali é feito também a identificação e o contato com a família, enfim. Agora, secretário, essa, Roberto, é a questão, inclusive, quer dizer, estabelecer o vínculo e fazer com que o cidadão aceite ir para a casa de acolhimento, ir para a casa-abrigo, e na maioria das vezes, a gente sabe, eles não aceitam. Só que aí a gente tem que colocar uma... Eu vou fazer uma meia-culpa aqui, Elias, porque eu cheguei a falar até que, diante daquela denúncia, eu acho que a primeira coisa que o prefeito tinha que fazer era afastar o secretário. Eu disse aqui no programa. E hoje faço meia-culpa, porque na verdade foi uma tapaquada como está sendo agora essa questão da viatura em relação a Raquel Galinatti. A gente vê que secretários que estão há pouco tempo ocupando função no executivo, servindo de escada para vereador vagabundo, safado sem vergonha. Mas me chama a atenção a falta de articulação que tem na prefeitura. Cada secretário fala por si. Por que eu estou questionando isso? Você não consegue, com o teu pessoal, fazer todo o trabalho. Se houvesse um grande movimento, se o prefeito, ao invés de estar passeando, por exemplo, o prefeito e o dublê dele estarem passeando, por exemplo, na Alemanha, fazendo o que os caras que vão fazer o túnel é que já foram e já voltaram, porque se a prefeitura não vai fazer o túnel, o que está todo mundo fazendo lá? Fizesse uma força-tarefa com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança. Porque você precisa desses três. E trabalhando com o Conselho Tutelar, para não fazer bobagem, não tem adolescente e tal, não mexer. Se a gente fizesse um trabalho conjunto numa cidade que tem, é a cidade que mais tem restaurantes Bom Prato no estado de São Paulo. Tem 4. Eu acho que é a maior cidade proporcional à população em loja maçônica, em Rotary Club, e instituições sociais desse tipo. Por que não se faz um chamamento de todo mundo para se criar um grande mutirão, que eu não sei se você lembra, em São Paulo houve uma época que se faziam na Praça da Sé várias barracas para tirar documento, fazer exame médico, fazer exame de olhos, para distribuição de óculos e tal. Mutirão, isso durou um mutirão social e que durou um pouco tempo e parou. Por que essa ideia não é levada ao prefeito para montar uma força-tarefa? Não para fazer política, mas para fazer... Porque eu tenho certeza que é isso que você quer. Um trabalho conjunto. Hoje eu entendo que a própria instituição, porque quando você fala, estou há pouco tempo na função pública, não está não. Porque ser diretor do campus, que para mim é uma instituição exemplar no Brasil, é modelo, porque se preocupa com o futuro do jovem, qualificação profissional, comportamento. Vocês não dão só cursinho para aprender a mexer em computador. Então, você tem experiência assim. Porque o campus é uma instituição pública. Por que essa reunião não acontece? Ou se ela acontece, por que ela a gente não vê o resultado dela na rua? Já tem acontecido, né? Eu devo aqui revelar que são 4 meses à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, Roberto, e a gente tem, nesses 4 meses, feito um pré-diagnóstico, né, um diagnóstico do cenário das ruas em Santos. Temos convocado todas essas instituições. Ao longo desses 4 meses, eu fiz 52 visitas nos equipamentos da administração direta, fiz algumas visitas a algumas instituições e já me reuni com as instituições sociais que representam diversos grupos na cidade. Conversamos com o prefeito Rogério por diversas vezes. Esses 4 meses eu tive diversas reuniões com o prefeito Rogério e com outros secretários que estão se envolvendo nessa situação, porque essa agenda das pessoas
em situação de rua é uma agenda que precisa da participação de todos. Todos nós, né, enquanto sociedade civil, precisamos, de alguma forma, contribuir, ajudar e dar as mãos para que a gente possa ressocializar, encaminhar essas pessoas e que elas saiam dessa condição indigna que é a condição de estar nas ruas. Então eu devo dizer que nesses 4 meses a gente tem trabalhado muito para diagnosticar e mapear qual é a real situação das ruas e temos dialogado com as instituições, como você bem colocou, que prestam serviços relevantes aqui na nossa cidade, são diversas instituições sociais, e nós apresentaremos, juntamente com o prefeito Rogério, um grande projeto para que a cidade participe dessa agenda, contribuindo para a ressocialização dessas pessoas, que é uma das agendas prioritárias do desenvolvimento social. Muito bem, secretário. Eu queria aproveitar essa premissa para colocar ao senhor o seguinte: recentemente, gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco, mas recentemente a prefeitura lançou, o senhor não era secretário ainda, uma campanha até antiga: não dê esmola, encaminhe, ligue para o 153, acho que é esse o número, né? Um número parecido, enfim, e encaminhe o pedinte, o esmoler, para as casas de acolhimento, as casas de abrigo, etc. Essa campanha ganhou as ruas, faixas, enfim, televisão. Foi até criticada pelo padre Júlio Lancelotti, de São Paulo, entendendo que era uma campanha higienista, fez esse tipo de consideração, mas a campanha... E de repente essa campanha desapareceu. Pergunto ao senhor, não funciona? É uma campanha que, por que razão ela... Enfim, porque era uma campanha, não dê esmola, encaminhe ajude a encaminhar para as entidades que a prefeitura vai cuidar. É uma maneira de evitar que a pessoa permaneça na rua. Eu queria saber o que aconteceu em relação a isso, mas no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje, com muito prazer, o secretário de Desenvolvimento Social do município de Santos, Elias Júnior, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed Amin Júnior, que ia fazer uma observação, né, Roberto, a respeito dessa questão da campanha Não Dê Esmola, e o padre Lancelotti até se envolveu em Santos criticando esse tipo de campanha. O padre Lancelotti é uma pessoa extremamente vaidosa, que adora aparecer. Ele teve uma briga com o vice-prefeito de São Paulo, alegando que as pessoas que estavam ali na Cracolândia tinham todo o direito de cheirar crack e continuar na rua e fazendo assalto se não quisessem ser retirados lá e ir para o albergue ou para fazer tratamento para droga. Quer dizer, esse homem, ele é... E aí tem gente que fala, ele é um padre. E daí, eu fui da Juventude Franciscana, tinha um padre, o pároco da igreja do Embaré, nós o chamávamos de anão perverso. Imagina um cara ruim. Ele era ruim. E era o padre da igreja. Quando veio o Frei Guilherme para o lugar dele, a gente passou a viver no paraíso, que era um padre que encarnava a vida de Francisco de Assis, um cara simples, humilde e tal. Mas existem essas pessoas na igreja? Claro que existem. E o padre Júlio Lancelotti é um deles. Mas o que me parece, Elias, é que às vezes você está bem intencionado, fazendo algo que você quer seguir, mas a pressão política começa porque não vai tirar eleitor da gente, não vai ter aquela coisa. Não era hora, justamente, por isso que no outro bloco eu falei, esta campanha, por exemplo, que o cara que fica distribuindo quentinha à noite numa cidade que tem 4 bons pratos, ele na verdade está querendo lavar a consciência dele. Alguma coisa ele fez. Porque não tem necessidade de fazer isso. E aí quando você vai olhar quem é que faz isso, porra, é uma língua desse tamanho lá na Polícia Civil. Aí, esse tipo de gente acaba fazendo pressão política, mas quando você traz as entidades, você meio que coloca um anteparo entre a prefeitura e essas críticas que, para mim, não tem fundamento nenhum. Porque morador de rua não é caso de polícia. Você não acha que é hora de não privatizar ou terceirizar, mas trabalhar junto com essas entidades, deixando que eles façam o papel de ponta, porque aí é a própria sociedade agindo? Você acha possível, por exemplo, que você fizesse este chamamento, teria o apoio da prefeitura, de chamar Rotaries, maçonaria,
clubes de servir, tal, trazer a sociedade para fazer essa parte e segurar a pressão? Roberto, eu acho que é exatamente nesse sentido que nós temos trabalhado na Secretaria, de dialogar com a sociedade civil, trazendo as entidades e reorganizando todas essas iniciativas, que são iniciativas positivas que acontecem na nossa cidade. O que a distribuição de alimentos, por exemplo, nas ruas, ela é fundamental em alguns territórios, ela pode ser fundamental em alguns territórios, desde que ela seja organizada. Porque eu acho que a reflexão e o que nós temos discutido na Secretaria é digno a gente servir a comida e entregar e comer na rua, né? Então, a gente tem, sim, capacidade de reorganizar esse sistema, né, da caridade, reorganizando esse sistema das entidades que se colocam à disposição para fazer a caridade de forma organizada, né? Então, as próprias entidades, algumas delas têm ambientes, né, que podem oferecer esse serviço, agregando aí esses grupos de voluntariados. Ontem mesmo nós tivemos uma iniciativa de um grupo, Aliados do Bem, que já promove há algum tempo essas ações de entrega de refeições na cidade, e o que nós pretendemos é justamente, juntamente com Aliados do Bem, com outras instituições, com os Rotaries, com as entidades de servir, reorganizar esse sistema da caridade e oferecendo esses serviços de forma mais humanizada, mais apropriada. Há um aspecto que tem que ser considerado, que é a questão da tradição histórica. Afinal, Santos ensinou à pátria a caridade e a liberdade, o que, resumindo, transformaram Santos na terra da caridade e da liberdade. Então, esse espírito caridoso é muito presente, inclusive nas esmolas. O senhor, afinal, é a favor ou contra esse tipo de campanha Não Dê Esmola na Rua? Chico, eu sou a favor da oportunidade. Eu acho que a gente vai, de fato, ajudar com que as pessoas sejam ressocializadas se a gente estender a mão e der oportunidade, e é isso que nós temos feito no desenvolvimento social. A esmola, eu acho que ela é algo que já é do indivíduo ajudar. Eu acho que é do indivíduo ajudar, né? Eu acho que está dentro de cada um de nós o espírito de ajudar, de ser colaborativo, sobretudo quando a gente se depara com pessoas que de fato estão precisando ali de uma ajuda. O que eu acho é que a decisão de ir para a rua muitas vezes é uma decisão muito difícil, porque essas pessoas elas perderam os seus vínculos relacionais, perderam os seus vínculos familiares e comunitários e foram para as ruas. E o que eu pretendo, que a gente tem discutido com as equipes de abordagem social, justamente é identificar quais são as comunidades que têm vínculos com essas pessoas nas ruas, porque muitas vezes o que a gente vê são pessoas ajudando, dando esmola recorrentemente para as mesmas pessoas. E aí a gente tem personagens que estão nas nossas cidades, que são conhecidos e que já mantêm vínculos comunitários. Então eu sou a favor que esses vínculos comunitários, que a gente possa vincular essas pessoas com oportunidades, e dentro do governo a gente tem programas, né, de inclusão que reintroduzem as pessoas no mercado de trabalho, dando oportunidade, e eu acredito muito na oportunidade, Chico. Elias, quantas vagas de albergue ou de casa de acolhimento nós temos? A gente tem hoje na rede em torno de 330 vagas em todos os serviços de acolhimento que são administrados pela assistência social. E o que nós temos trabalhado é justamente no fluxo, né, que essas pessoas se desenvolvam enquanto elas têm a permanência em um dos nossos equipamentos. Então, qual que é a porta de entrada? A equipe de abordagem leva ao Centro Pop, é feita a identificação desse indivíduo. Se esse indivíduo não é de Santos e tem o desejo de regressar para a sua cidade, é feito contato com o centro de referência da cidade e é feito o recâmbio qualificado. Porque nós podemos comprar a passagem mediante a inclusão no CadÚnico, mediante a qualificação desse indivíduo e o contato com o centro de referência e com a família, né, para que a família possa acolhê-lo na sua cidade natal. Se esse indivíduo aceitar o acolhimento, ele é direcionado
para o serviço de acolhimento e o abrigo emergencial, onde ele passa a pernoitar, né, algumas noites até que seja aberta uma vaga em um dos nossos abrigos permanentes. E quando ele é institucionalizado em um desses abrigos permanentes, a gente passa a acompanhar ele na questão o acompanhamento psicossocial, introduzindo e apresentando oportunidades por meio de programas e projetos dentro da própria municipalidade. Você já, desde que você assumiu a secretaria, você já chegou na lotação total dessas vagas? Já cheguei. A dinâmica, é muito dinâmico essas vagas, porque no emergencial a gente acompanha o indivíduo em até 15 dias. E muitas vezes o indivíduo para ser recambiado para a sua cidade, ele permanece ali 3, 4 dias até que tenha a passagem. Menos o cara da Moldávia. Ele tá num abrigo permanente, buscando a sua regularização documental e buscando um financiamento, porque não se tem previsão legal de compra de passagem internacional. O que o nosso sistema ele tem previsão é o recâmbio qualificado no âmbito da assistência social. É isso que E esse precedente, o município não tem uma previsão. Novo. Agora, se, por exemplo, acionar a Polícia Federal, porque ele passa a estar ilegal aqui. Não, ele não está ilegal, Roberto. A lei... A Polícia Federal foi deu acionada. Ele como legal. Ele está hoje, ele fez o seu protocolo de refugiado e hoje ele está sob a tutela da ONU e ele é um refugiado, né? Então ele está legalmente no nosso país. Inclusive nós, no âmbito da assistência social, tivemos o cuidado de diligenciar na Polícia Federal e consultar se ele tinha alguma situação com a Interpol, se ele eventualmente era um procurado, para garantir a segurança dos nossos trabalhadores e dos demais usuários do abrigo. Ele não é um procurado, ele hoje é uma pessoa que buscou refúgio no Brasil e tem o seu processo legalizado. E o que diz o Ministério das Relações Exteriores? O nosso contato foi no âmbito do consulado, né? Fizemos também o contato com o Ministério, porque não existe um financiamento para compra de passagem internacional. O que nós fizemos foi todo o percurso para garantir aí que ele tivesse um acolhimento e acessamos e demos todo o encaminhamento para que ele pudesse acessar os documentos dele. Inclusive, a Moldávia não tem um consulado no Brasil, a embaixada é em Nova York, tem um cônsul honorário que está em contato permanente, tanto com a família dele, né, na perspectiva de buscar um recurso para que ele possa regressar e também ajudando e apoiando na emissão dos documentos. O Ministério das Relações Exteriores deveria resolver essa questão. É uma passagem aérea. Não, é que me espanta, né? Por exemplo, podia botar o Bombril, que diz que conhece todo mundo, ele liga lá e resolve. Agora, o que nessa questão é aquela coisa da articulação, que foi usada politicamente pela oposição. Nesse caso específico, não falta um pouco de iniciativa, porque a prefeitura tem um limite de ação. Era o Ministério das Relações Exteriores que tinha que ficar com a bucha. Né? E eu não estou dizendo para você se livra da batata quente, mas não dava para tentar jogar e falar, vem cá, a responsabilidade é sua. Roberto, isso já foi feito? Isso já, não, com o Ministério dos Direitos Humanos, a nossa equipe técnica tomou todos os cuidados e o nosso trabalho no âmbito da assistência é pelo acolhimento. Então, esse cidadão está acolhido e no momento que ele busca conseguir um financiamento ou que ele tiver a vontade de sair do nosso abrigo, ele pode fazer isso. Né? Então, todo o trabalho ele foi acompanhado pela nossa equipe técnica, ele foi acompanhado passo a passo, da regularização documental, foi acompanhado também pelo cônsul honorário da Moldávia, que tem contato direto com as equipes de acolhimento aqui de Santos. Secretário, peço licença, vamos fazer um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. E quer voltar? Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o secretário
Municipal de Desenvolvimento Social, Elias Júnior, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Secretário, veja, é muito grande o número de crianças, inclusive, esmolando junto, muitas vezes, com adultos, muitas vezes exploradas até pelos próprios pais. E observa-se também que muitos são de outras cidades, quer dizer, do nosso entorno, de São Vicente, de Guarujá, de Praia Grande, enfim. Observa-se isso nos grandes centros comerciais, particularmente no Gonzaga. Pergunto, o que tem sido feito com relação ao fato de crianças estarem esmolando nas ruas de Santos? Há uma parceria, um trabalho em conjunto com o Conselho Tutelar, por exemplo? Há um trabalho em rede, né? As nossas equipes de abordagem, elas também identificam essas situações, e já existe um diagnóstico também feito pelas equipes, inclusive a própria Vara da Infância e Juventude tem esse diagnóstico de que a grande maioria das crianças que estão em Santos não são da cidade. O que nós temos buscado no âmbito do desenvolvimento social é justamente o diálogo com as demais cidades para que cada uma possa atuar dentro da sua responsabilidade, porque o que a gente vê muitas vezes são crianças de outras cidades vindo para Santos, até porque no âmbito da assistência social e da proteção especial, os nossos técnicos atuam para as crianças, né, protegendo as crianças que estão no âmbito do nosso município, né, e que são referenciadas pelos centros de referência que cuidam da proteção especial, que nesse caso são os CREAS. Então, as crianças que têm qualquer situação de violação de direito e que são aqui identificadas como do nosso município, existe um trabalho muito forte em rede, inclusive com a participação do Ministério Público, atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo, Vara da Infância e Juventude e dos próprios técnicos que estão trabalhando na proteção especial. Pois é, porque se observa muito crianças sendo muitas vezes manipuladas, exploradas pelos pais ou por adultos, pedindo esmolas em toda a cidade. Roberto Mohamed. Elias, eu vou continuar nesse assunto que o Chico levantou, porque todo mundo sabe que a polícia, por exemplo, sempre enfrentou esse problema. Né? O menor sabe que ninguém pode encostar nele e que sobra para o policial, e a gente sabe que o crime usava... Eu até questionei a Luana, conselheira tutelar que esteve aqui no programa, que essa conversa de redução de maioridade acabou. Antigamente era tema principal de campanha para tudo, desde prefeito, vereador até presidente da República. Ninguém mais fala nisso. Nem a direita, a esquerda é contra, mas isso a coisa meio que amainou. Eu acho que é por causa da impunidade para o maior, então não precisa mais usar o menor para isso. Mas me chama a atenção uma coisa. O ensino fundamental é obrigatório perante a lei. Não dá para usar este argumento para se fazer um projeto, ou uma campanha, um movimento com a tua secretaria em parceria com a Secretaria de Educação, no sentido de coibir, ou seja, de pressionar, falar, olha, o senhor está cometendo uma ilegalidade, se o senhor quiser, o senhor não vai para abrigo, o senhor vai para a rua, o senhor vai para a cadeia. São ideias, às vezes, que se você junta dois secretários para conversar, você consegue chegar a algum ponto. Até onde vocês buscam detectar isso? Crianças que deveriam estar matriculadas, que deveriam estar na escola, e se não me engano existe até uma exigência no Bolsa Família desse tipo de comportamento. Ele não abandonou completamente o Bolsa Escola do Fernando Henrique. Até onde vocês estão fazendo isso ou têm a ideia de começar a usar a lei a seu favor na abordagem de pessoas maiores que exploram os menores pedindo Roberto, sua pergunta é muito importante, porque esse diálogo ele já acontece com a Secretaria de Educação, e essa atuação para crianças que são identificadas como domiciliadas aqui em Santos da nossa rede, elas já têm um tratamento e um encaminhamento nesse fluxo dentro do desenvolvimento social. Inclusive a nossa Secretaria de Educação teve a sua passagem pelo desenvolvimento social, conhece muito bem o tema, e a gente já tem um fluxo definido. O grande desafio da cidade de Santos é relacionado a crianças que são atendidas pelo desenvolvimento social e pela Secretaria de Educação de outros municípios, onde a gente perde a capacidade e a competência de trabalhar e encaminhar no âmbito do desenvolvimento social
e no âmbito da educação, como você bem coloca. A gente tem evidência, inclusive, de crianças que no contraturno escolar vêm para a nossa cidade. Fato, isso é um né? fato. Muitas delas até de uniforme. Basta andar Então, pelas ruas. a gente consegue identificar isso Secretário, e tem dialogado basta também andar, com a basta andar justiça. pelas ruas e conversar com as mães que ficam explorando os filhos no colo, um papelão pedindo dinheiro. Tem locais aqui em Luiz de Faria, com Washington Luiz, todos os dias a criança arrumadinha, uniforme, no colo da mãe pedindo dinheiro. E depois, no fim do expediente, vai embora. Eu acho que essa Voltando para questão... São Vicente. É só questão dos técnicos conversarem que vão identificar isto. Esta é uma realidade. As crianças ficam com as mães durante parte no contraturno pedindo esmola. O Chico, o trabalho metropolitano, eu acho Pois que é, o trabalho metropolitano. O Condesb existe. funciona? Não funciona. O trabalho metropolitano é essencial. Ontem eu estive com o secretário de Desenvolvimento Social do Guarujá e nós estamos construindo essa relação no sentido de reunir todos os secretários de desenvolvimento social para que a gente possa compartilhar e atuar de forma mais enérgica, tanto na questão das crianças, adolescentes, quanto na agenda das pessoas em situação de rua também. Então, está começando a nascer a ideia de se fazer uma rede de secretários de desenvolvimento social, pode até ter outro nome em outros municípios, por exemplo, um grupo de WhatsApp em que exista um contato de secretários. Já se está trabalhando nesse sentido? Já estamos trabalhando nesse sentido. Eu devo te dizer que as nossas equipes técnicas já têm contato com algumas equipes de outros municípios da Baixada. Talvez, né, o que nós estamos tentando fazer justamente é reunir os secretários para que essas iniciativas elas sejam aprimoradas, para que a gente facilite o fluxo e que tenha, né, um resultado mais eficiente cuidando das pessoas que estão aí nas ruas. É importante, porque o Condesb, na verdade, não funciona, Roberto. Para coisas práticas, não. O Condesb é um fracasso nos últimos anos. A AGEM, então, não existe. O que faz a agência metropolitana? Dá para dar emprego para indicado deputado estadual. Nenhuma ação concreta se vê do ponto de vista metropolitano. Nenhuma. E nessa questão, que é uma questão fundamental, todos os secretários deveriam estar envolvidos há muito tempo. Quer dizer, agora que estão começando a iniciar essas tratativas, é óbvio. Né? E, no entanto, infelizmente, o Condesb continua uma fogueira de vaidades, como sempre foi. Infelizmente. É porque eu vejo, por exemplo, numa situação prática. Santos e São Vicente, eu acho que tem essa situação bem clara. Você atravessa a rua, você muda de uma cidade para outra. Sim. Dos dois lados. Né? Porque a gente não tem uma comunicação central, que o túnel não vai sair nunca, o da Angel Pestana. Mas você está em São Vicente, nos Tambores, você atravessou a rua, do lado de cá já é Santos, do lado de lá é São Vicente. Na praia, a mesma coisa. E você tem um limite de ação, por exemplo, teu pessoal, ele só pode chegar até ali, a partir dali o outro, não, aqui não, aqui sou eu. E é uma cidade que a gente sabe que é extremamente problemática, né? Ela vai do prefeito pro gari, é complicado. Jogar todo mundo no lixo não salva muita coisa. Você falou do Guarujá, que a gente sabe que o Farid veio com a missão de pegar uma terra arrasada. Eu tenho profundo respeito por ele, acho que ele cometeu erros táticos na reeleição dele, e por isso acabou não se reelegendo, mas é um cara que demonstra estar preocupado com isso. Quando eu perguntei para você do grupo de WhatsApp, porque chega uma hora, Elias, que não dá para ser, o cara não é teu colega, o cara acaba sendo teu inimigo, o secretário de outra cidade. Quando ele acha, eu não sei se você vai lembrar, você é bem mais novo que eu, mas teve uma época que São Caetano, que era um dos maiores orçamentos do ABC, enchia uma perua-kombi, trazia os caras e jogava aqui. Aí o Beto ia lá 2 horas depois, estava todo mundo dentro outra perua-kombi, mandava levar de volta para São Caetano. Esse tipo de guerrinha é até ridícula, mas era assim que funcionava a questão social antes. Hoje, qual o limite que você tem quando você detecta que do outro lado da divisa municipal a coisa não está sendo feita? Hoje eu acho que a política nacional da assistência social tem se consolidado, né? Então o que eu vejo é que existe dentro da tecnicidade do desenvolvimento social, existe hoje um aprimoramento dessa política.
a gente tem técnicos muito bem preparados no âmbito das suas competências, responsabilidades, e eu acho que o nosso papel enquanto gestor da pasta é justamente ser facilitador para que a Política Nacional da Assistência Social ela funcione em todo o território. Né? Então, muitas vezes, Roberto, quando você traz essa questão, é do outro município, eu acho que a política nacional ela é para todos. A gente não pode ter essa divisão de se é de São Vicente, nós não vamos apoiar, não vamos ajudar, nós vamos ajudar, nós vamos apoiar, nós vamos encaminhar, nós vamos institucionalizar. Então, esse é o compromisso real da Política Nacional de Desenvolvimento Social. Não há que se ter uma competição de qual cidade tem um tratamento melhor ou não, e eu acho que esse é o meu grande objetivo, é que a gente tenha e que a gente comunique, por isso a participação no programa é tão importante, que a gente comunique de forma adequada qual é o papel responsável da assistência social no nosso país. Deveria ser assim, de fato, no dia a dia. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o último bloco do programa. Muito bem, estamos de volta com a opinião, que recebe hoje, com muito prazer, o secretário de Desenvolvimento Social de Santos, Elias Júnior, e o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed. Secretário, o senhor tem um orçamento de 115 milhões de reais para a área social, que demanda muitos investimentos, muitos recursos. O orçamento é suficiente, secretário? O trabalho é infinito. Num país desigual como o nosso, né, onde as desigualdades sociais estão presentes no nosso dia a dia, esse trabalho ele é infinito e o orçamento ele é finito. Né? É evidente que o orçamento ele não é suficiente, né? A gente precisa reforçar esse orçamento, e aí tem um trabalho muito importante que é da busca de recursos do governo federal, do governo do estado. A gente tem muitas emendas advindas do deputado Paulo Alexandre Barbosa que fortalecem as entidades sociais aqui na cidade. 90% das emendas advêm do mandato do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, e isso tem dado um reforço nas iniciativas, sobretudo nas iniciativas das entidades sociais que exercem um papel fundamental aqui em Santos. Então a gente tem, como gestor da pasta, a gente tem o compromisso de analisar esse orçamento e de fazer escolhas para que a gente aplique da melhor forma o orçamento público, e, portanto, por isso que a gente precisa aí fazer escolhas, entender quais são as prioridades, aquilo que é urgente dentro da assistência social, aquilo que deve ser planejado e que a gente deve planejar no decurso aí do prazo, do tempo, né, e sobretudo com o pensamento de que a assistência social é uma política de Estado. Né? Então a gente tem que projetar todas as nossas ações e iniciativas promovendo a assistência social com esse âmbito de ser uma política de Estado. Muito bem, por ser uma política de Estado, precisa também de reforço de verbas estaduais e federais. Não dá para uma secretaria importante como de desenvolvimento social trabalhar com um orçamento reduzido e muito menos dependendo de emenda parlamentar. Mas eu acho que o orçamento do Elias é maior que o do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então não dá para ele reclamar. Agora, Elias, eu queria levar o assunto para uma área que eu sei que você conhece bem e que não tem como a gente dissociar o investimento em educação e principalmente formação profissional do futuro do país. A gente está enfrentando toda essa situação justamente por causa do descaso. Eu sei que muitas vezes você vai esbarrar na Secretaria de Educação, você vai esbarrar em setores que são federais, estaduais, mas pela tua própria experiência na entidade que eu falei, que é um exemplo, você não acha que a prefeitura tinha que ter, na verdade, talvez a iniciativa da tua secretaria, porque a gente já teve algumas coisas assim, por exemplo, o nosso querido Meno, falecido Meno, tinha o restaurante escola. Sim. No centro. E essa é uma ideia que conduzia, né? Ele era o diretor. Uma cidade que se diz turística, podia ter uma escola de bartenders, de copas, de garçons, de cozinheiros. Por que a gente não consegue avançar nisso? E eu estou indo até para outro lado.
Se você vai numa serralheria, a maior dificuldade do serralheiro, todo mundo fala que contratar serralheiro é um lixo, ele nunca entrega. O cara não tem mão de obra. Não se forma mão de obra. Aí você tem um plano como os projetos do governo federal para deixar dono de faculdade milionário, mas não se tem escola técnica para formar serralheiro, marceneiro, encanador, bombeiro civil. Você deixa escolinhas caça-níqueis espalhadas por aí. A tua secretaria não podia desenvolver um projeto junto, seja com a Secretaria de Educação, ou com a Secretaria de Turismo, ou de fazer esses projetos serem um objetivo? Pegar a tua experiência com o campus e transformar numa meta municipal, formar jovens para o mercado de trabalho básico, ao invés de só querer formar engenheiro ou fazer cursinho de auxiliar de escritório e tal, e colocar o pessoal com a mão na massa. Roberto, eu acredito muito que a gente consegue, que a porta de saída qualificada do desenvolvimento social é o trabalho, né? Então, o que nós temos feito dentro do desenvolvimento social, nós temos a Coordenadoria Codeso de Desenvolvimento Social, que trabalha justamente na capacitação e encaminhamento para o mercado de trabalho. A Codeso, ela tem diversas iniciativas, nós temos parceria com a Universidade Unisantos, no Restaurante Escola, nós mantemos essa parceria, onde pessoas do desenvolvimento social referenciados são encaminhados e têm a oportunidade pelo programa Novo Rumo, que também é um programa com a Secretaria de Turismo, e essas pessoas que têm essa oportunidade, que vêm do desenvolvimento social, são referenciadas, né, pelo CRAS, pelo CREAS, têm a oportunidade do treinamento no Restaurante Escola, elas já saem do treinamento empregadas, né, porque nós temos também, o secretário Papa faz esse trabalho hoje de articulação com o setor produtivo para que essas pessoas saiam empregadas do programa Novo Rumo. E nós temos outras iniciativas, como a costura, a gente tem o projeto Fênix, que também é um dos programas principais, onde a gente estimula a pessoas que foram pessoas em situação de rua, estão institucionalizadas, passam por uma capacitação, um diálogo dentro da Codeso e são encaminhadas para alguns setores da prefeitura, dando um apoio e sendo ressocializadas e introduzidas. Eu acredito, eu não tenho dúvida de que é o trabalho que traz dignidade, que é por meio do trabalho que a gente tem a porta de saída qualificada do desenvolvimento social e que a gente vai ter muitos desafios aí pela frente, sobretudo com as novas tecnologias, com o etarismo, a gente vai ter realmente que desenvolver com que as pessoas de mais idade se qualifiquem, aprimorem a sua qualificação, porque elas permanecerão no mercado de trabalho por mais tempo. E a gente tem um estudo muito recente aí, a Federação da Indústria tem falado muito sobre isso, que é justamente da necessidade da gente qualificar as pessoas com mais idade, porque até 2050 a gente vai ter menos pessoas no mercado de trabalho e mais pessoas com idade trabalhando. Então, acho que o setor produtivo, eu acredito muito também que não há desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico e, portanto, esse diálogo com o setor produtivo ele é fundamental para que a gente tenha portas de saída qualificada das pessoas que precisam do apoio do desenvolvimento social. Nada como o trabalho. Nada como trabalho. E considere, secretário, que Santos tem 25% da sua população formada por idosos. Não se pode desconsiderar esse aspecto. Nesse caso específico, vocês têm algum programa de facilitar o recebimento do LOAS para os idosos que estão abandonados e que poderiam ter direito ao benefício? Toda essa articulação ela é feita pelo CRAS e pelo CREAS. Então, o CRAS e o CREAS são equipamentos de diálogo com a população, onde a população tem toda a orientação de quais são os seus direitos no acesso a benefícios. Então, hoje o CREAS, que cuida aí que é o centro especializado, ele faz essa articulação, essa avaliação e a gente encaminha, sim, os idosos para que eles tenham esse direito.
Muito bem. Secretário, temos um minutinho. O senhor falou aqui no intervalo, ou comentou, com relação ao Bom Prato, o primeiro Bom Prato, aí no mercado, passa por um processo de revitalização e esse restaurante popular será transferido. Já tem o local definido? Nós estamos definindo, o prefeito Rogério tem o compromisso de revitalizar toda aquela região do mercado municipal. A gente vai ter também importantes equipamentos do desenvolvimento social dentro do mercado, né, para que justamente a gente possa trazer as pessoas referenciadas e que elas tenham qualificação profissional também ali dentro do mercado, e a gente está avaliando o melhor local que seja num território não muito distante de onde ele é, porque ali a gente tem na região central uma concentração ali de cortiços e, portanto, é a população que acessa o Bom Prato e tem nesse restaurante, né, nesse equipamento, tem um apoio, sobretudo na segurança alimentar aqui no município. Muito bem, secretário. Olha, nós teríamos muito mais a conversar. O tema, a pauta é extensíssima, mas temos limitações de tempo. Estamos chegando, vamos aproximando do final. Queria agradecer muito a sua presença e participação aqui no Opinião, secretário. Eu que agradeço a participação aqui, a oportunidade de divulgar e de dialogar com a população, dizer do compromisso do prefeito Rogério no desenvolvimento social, que tem aí uma agenda muito prioritária, sobretudo para essa situação que o Brasil vem enfrentando, que é do apoio e da proteção às pessoas em situação de rua. A gente tem trabalhado muito e, oportunamente, o prefeito Rogério vai anunciar grandes iniciativas em torno dessa agenda. Vou aguardar, portanto. Muito obrigado, secretário. Roberto, muito obrigado mais uma vez. E agradecer especialmente a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.